Nós aqui vamos à palavra de Deus, vamos à nossa lição aqui embaixo para os adultos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, nós não vamos ler ainda, mas fica com sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, depois vamos ler algumas coisas ali no capítulo 1, capítulo 2. O tema de hoje, meus irmãos, é Natal. Qual o motivo? Qual o motivo da alegria, da música, do louvor? Natal. Qual o motivo de tanta alegria, tanta música e tanto louvor? Tema de hoje, então, Natal. Qual o motivo de tanta alegria? Qual o motivo de tanta música e louvor? Você gosta dessa época do ano? Natal? Você gosta? Para mim é a época do ano favorita. Eu curto esse tempo. Começa dezembro, os enfeites, as celebrações, as confraternizações. Eu gosto, o meu período favorito do ano é o Natal. Até mesmo porque as pessoas durante esse período parece que não tem mais problema espiritual, problema familiar, nada, ninguém vem na igreja pedir aconselhamento, ajuda. É um período que eu, aquele, o Zeca e o Renato, a gente fica tranquilos na igreja. É só panetone, celebração e encontros e almoço aqui, um salgadinho ali. É um tempo muito gostoso. Eu gosto desse período do Natal, eu gosto das músicas, eu gosto dos enfeites, eu gosto das confraternizações, das trocas de presentes, dos abraços, das decorações, das declarações de amor, da amizade e do clima festivo. É muito legal isso em casa, no prédio, no bairro, na rua, na igreja, na cidade toda. Eu gosto das músicas de Natal. Eu gosto das músicas de Natal. Noite de paz, noite feliz, cantai que o Salvador chegou, tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz e vieste a este mundo. Eu gosto dessas músicas. A minha favorita música de Natal é uma música que não é muito cantada aqui no Brasil, mas é linda, é Ó Noite Santa. Essa música fala assim: ó Noite Santa, de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que o Cristo na terra apareceu. As almas vivem agora nova esperança, em clara aurora e nova luz se ergueu. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, Natal, Natal, nasceu o vosso rei, Natal, Natal, nasceu o Redentor. Essa música é cantada por alguém que tem voz boa. Pedi para a Sônia ensaiar e cantar essa música. Não sei se ela vai fazer isso por mim, ela não está aqui hoje à noite, eu estou vendo o Chico ali, mas eu pedi para ela pela internet. Eu coloquei essa música no Facebook, compartilhando com quem me conhece, me visita no Facebook. Falei: escuta essa música, toma um tempo da correria do Natal, para curtir a mensagem dessa música, para estar na presença de Deus. Essa música é cantada, eu coloquei lá, cantada por Mariah Carey e por Gianni Mascarenhas. Quem quer ouvir em português é a Gianni Mascarenhas, canta essa música, é linda, linda. Eu gosto do Natal, eu gosto das músicas de Natal. A pergunta é: por que tanta alegria, por que tanto louvor e tanta música nessa época do Natal? O Dr. Lucas, o evangelista Lucas, autor do Evangelho de Lucas, ele, nos primeiros 2 capítulos, ele registra 5 músicas, meus irmãos. No começo do livro de Lucas, você está com o livro de Lucas aberto, aí no começo do capítulo 1 e capítulo 2, nós temos 5 músicas, todas relacionadas ao Natal de Cristo. O livro de Lucas é o terceiro livro na Bíblia com mais músicas. O primeiro é o livro de Salmos, e o segundo é o livro de Apocalipse, e o livro de Lucas depois. Alguma coisa sobre a primeira vinda de Jesus Cristo a este mundo que causa música no ar, que causa a composição de músicas de louvor a Deus. Na primeira música de Cristo, na primeira vinda de Jesus Cristo ao mundo, 5 músicas no livro de Lucas. Na segunda vinda de Jesus Cristo ao mundo, várias músicas no livro de Apocalipse. Em Lucas, você tem no primeiro capítulo, versículo 41 a 45, você tem o cântico de Isabel, mãe de João Batista, primo de Jesus. Você depois tem no capítulo 46 a 55, você tem o cântico de Maria. Depois você tem o cântico de Zacarias, no capítulo 1, versículos 68 a 79. Depois você tem o cântico de Simeão, no capítulo 2, versículo 29 a 32. E depois você tem o cântico dos anjos diante dos pastores, no capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Por que tanta música?
Por que tanta alegria? Por que tanto louvor na época, na ocasião do Natal, do nascimento de Cristo? O cântico de Simeão responde isso para nós. Parte da resposta podemos ter no cântico de Simeão. Abra sua Bíblia no capítulo 2, Lucas 2, versículo 25. Lucas 2, 25, a palavra de Deus diz assim, com toda reverência e atenção, escute Deus falando agora. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi até o templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão teve o privilégio de tomar Jesus nos braços e louvar a Deus, com Jesus Cristo nos seus braços, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Por que tanta música? Por que tanta alegria? Por que tanto louvor no período do Natal, no nascimento de Jesus Cristo? A primeira resposta, irmãos, que nós temos para essa pergunta é: Natal merece música, louvor e alegria, porque no Natal se cumpriram as profecias do Antigo Testamento, porque as profecias do Antigo Testamento se cumprem no nascimento de Jesus Cristo. Por isso que Simeão falou aí, você viu, quando ele vai louvar a Deus com a criança no colo, ele fala: ó soberano Deus, podes agora levar, despedir, pode agora tirar a vida do teu servo, eu vou morrer em paz. Por quê? Porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Veja bem, o pecado de Adão e Eva, 4.000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, o pecado de Adão e Eva estragou com tudo nesse mundo. O mundo era perfeito, o mundo seria um lugar maravilhoso. Nós com Deus aqui no mundo, sem guerra, sem poluição, sem corrupção, sem maldade, sem tempestade, sem tragédia, sem morte, sem dor, sem nada. O mundo era um lugar perfeito, mas o ser humano, o nosso pai, e ele era muito mais esperto e sábio e capaz do que qualquer um de nós. Quando ele nos representava diante de Deus como pai da humanidade, Adão e Eva pecam contra Deus, e quando eles pecam, eles estragam com tudo. O que acontece? A Bíblia explica que o pecado roubou da raça humana a sua inocência, a sua pureza, o seu altruísmo, a sua paz, a sua segurança. O pecado nos transformou a Adão e a todos os descendentes de Adão, nos transformou em pessoas culpadas, pessoas impuras, pessoas egoístas, insatisfeitas, inseguras, ignorantes e insubmissas à autoridade de Deus. O homem obedece a Deus às vezes, quando dá na telha dele, quando interessa a ele, mas Deus requer e exige e merece obediência completa, exclusiva o tempo todo, e isso não tem filho de Adão que consegue fazer, e por isso todos nós pisamos na bola, todos nós falhamos para com Deus, fracassamos diante de Deus, e isso é o pecado que passou de Adão para a sua descendência, chegou até a mim, até você. O pecado estragou com tudo, nos colocou para fora da presença de Deus, para fora do jardim do Éden, aquele jardim preparado com muito carinho, amor, com muito capricho da parte de Deus. O pecado quebrou com a nossa comunhão com Deus. Porém, assim que o homem e a mulher pecaram contra Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o próprio Deus, conforme ele dá o castigo do pecado, a sentença do pecado contra Adão e Eva e contra a serpente, que representava ali Satanás, o próprio Deus, no meio daquela sentença, como juiz, ele está promulgando uma sentença no seu coração cheio de misericórdia e amor. Ali Deus não se aguenta e ele pronuncia a primeira pregação evangelística. Ele pronuncia uma palavra de esperança para o homem. Gênesis 3,15 é considerado pelos teólogos como o proto-evangelho, o primeiro evangelho.
E Deus mesmo fala o que ali? No meio daquele clima de condenação, Deus fala, olhando para a mulher, fala: a semente da mulher. Não é a semente do homem e da mulher, não é um descendente do homem e da mulher, a semente da mulher, um descendente que vai vir somente através da mulher, esmagará um dia a cabeça dessa serpente. Essa serpente um dia ela será eliminada, ela será condenada de uma vez por todas, através de um descendente que virá através da mulher. E o Velho Testamento identifica esse semente da mulher, a semente da mulher, como o Messias, o prometido de Deus, o ungido de Deus, o leão da tribo de Judá, o Emanuel, Deus conosco, o Cordeiro Santo que nos traz a paz. Depois de Gênesis 3,15, através de 4.000 anos, Deus vai, através de profetas, patriarcas, através de seus servos no Antigo Testamento, Ele vai dando profecias complementares. Ele deu a profecia inicial, que um dia a mulher, a semente da mulher, um descendente seu, mulher, irá esmagar a cabeça da serpente, desfazer essa maldição que o diabo trouxe sobre a raça humana. E daí, durante o Velho Testamento, período de 4.000 anos, através de vários profetas, Deus foi dando profecias complementares. Deixa eu dar para você alguns exemplos. Por exemplo, a Isaías, o profeta Isaías, Deus, através dele, fala para todo o povo do Antigo Testamento que Jesus iria nascer através de uma mulher virgem. Jesus iria nascer através da virgem. Isso 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Olha, em Isaías 7,14, está aí na tela para a gente ler juntos. Vamos ler juntos? Leiamos. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vamos ler juntos, igreja? Igreja, você está ligado? Está acordado ou está dormindo? Para a glória de Deus, esse é culto a Deus, acorde e participe. Um culto vivo a Deus, não um culto morto. O pastor falou, vamos ler juntos. Você abre a sua boca para a glória de Deus, em obediência ao servo de Deus, e você fala forte, fala com fé. Fala porque tem gente incrédula ao seu redor, precisando ouvir o Evangelho de Cristo que eu estou pregando aqui agora. Vamos lá, igreja, juntos, vamos ler como o exército de Deus, o versículo de Isaías 7,14, 1, 2, 3, por isso o Senhor mesmo, depois, Deus mais tarde, através de Jeremias, Deus profetiza o infanticídio ordenado por Herodes, que seria ordenado pelo imperador Herodes, e que era uma tentativa do diabo através de um servo dele. Você sabe que quando um político, quando um homem de negócios, um empregado, um aluno, um estudante não serve a Deus, ele está nas mãos do diabo. Herodes não amava a Deus, não temia a Deus, só pensava em ganhar dinheiro, era um servo de Satanás. Usado pelo diabo, esse imperador romano tenta acabar com a raça de Jesus. Ele determina o quê? O extermínio de todas as crianças nascidas naquela ocasião, porque ele ficou sabendo que a profecia estava se cumprindo. O escolhido, o ungido, o prometido de Deus estava vindo ao mundo. Então, Jeremias, muitos anos antes, profetiza esse infanticídio triste que iria acontecer. Em Mateus 2, 17 e 18, confirma que o fato aconteceu assim. Em Oséias, foi profetizado, através do profeta Oséias, Deus profetizou que os pais de Jesus, por causa dessa loucura de Herodes, os pais de Jesus teriam que fugir com a criança recém-nascida para o Egito e permanecer um tempo lá. Depois tem em Miqueias, o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, 700 anos antes de Cristo, Miqueias profetiza que aonde é que Jesus iria nascer. E nós vamos ler juntos este verso, profecia de Miqueias, no Antigo Testamento, acerca da cidade aonde Jesus Cristo, o Messias, haveria de nascer. Leiamos então, igreja, vamos lá. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre as clãs de Judá, igreja, presta atenção numa coisa, olha que precisão,
O profeta Miqueias, 700 anos antes de Cristo, ele olha para o mapa mundi e ele profetiza: Jesus Cristo virá ao mundo, e ele não virá através da nação do Egito. Jesus não vai nascer na Arábia, Jesus não vai nascer na Itália, em Roma, Jesus não vai nascer na Líbia nem na Ásia, mas Jesus vai nascer em Israel, um pequeno país. Mas Israel está dividido em 12 clãs, Israel está dividido em 12 tribos, e Miqueias ele fala: não será na tribo de Benjamim, não será na qualquer outra tribo, vai ser na tribo de Judá, vai ser dentro daquele pequeno estado de Judá, é ali que Jesus vai nascer. E não só isso, Judá tem várias cidades, tinha a cidade de Hebron, de Arade, de Bet-Semes, de Laques, de Berseba. Não vai ser nenhuma dessas cidades, não vai ser em Jerusalém, vai ser em Belém Efrata, vai ser nesse pequeno vilarejo. Interessante que José e Maria nem moravam em Belém, José e Maria moravam em Nazaré. Mas o Espírito Santo informou Miqueias que no fim da gravidez de Maria, ela seria obrigada a sair da sua cidade natal, coisa que mulher grávida não quer fazer nunca, sair da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, do seu médico, do seu hospital. Mas Maria seria obrigada, porque um imperador romano chamado César Augusto iria decretar o recenseamento de todo mundo dentro do Império Romano, e todo mundo teria que obrigatoriamente se recensear indo para a sua cidade natal. Então Miqueias fala, o Messias, Jesus Cristo, não vai nascer no Egito, ele vai nascer em Israel, ele não vai nascer em qualquer tribo, ele vai nascer na tribo de Judá, e na tribo de Judá ele não vai nascer na cidade natal dos seus pais, Nazaré, ele vai nascer em Belém, uma pequena cidade em Belém. Igreja, presta atenção no que eu vou falar agora. Imagina, será que, qual que é a possibilidade de um vidente de 700 anos atrás prever o nascimento do Lula, dizendo assim: olha, daqui 700 anos mais ou menos, no futuro, o Brasil terá um presidente que vai nascer, o Brasil é grande, vai nascer esse presidente dentro do Brasil, e esse presidente vai nascer no estado de Pernambuco, e ele vai nascer no vilarejo de Caetés, antigo distrito de Garanhuns. Você acha que qual que é a possibilidade de um vidente falar com tanta precisão assim, há 700 anos, e acertar na mosca, como Miqueias acertou? Irmãos, é só por Deus, é só por Deus. Sabe o que o livro de Isaías fala? O livro de Isaías, eu gosto muito desse verso, fala assim: eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. É Deus falando. Uma das provas de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, é que tem muitas profecias, mais de 300 profecias acerca da sua primeira vinda, e todas elas se cumpriram. Então a gente não precisa ter crise de fé. Será que Jesus, será que os ensinamentos dele, será que a morte dele é suficiente para me salvar? Não, olha, Jesus é uma pessoa autenticada historicamente, através da história e livros históricos de um país. O Velho Testamento não é um livro religioso. O Velho Testamento, meus irmãos, é o livro de história do povo de Israel, uma das nações menores desse mundo e mais importantes desse mundo. Israel é o país que controla a economia mundial. Se Israel se abalar, se afundar, o Brasil afunda também, a América do Sul afunda, os Estados Unidos afunda. Eu estive lá o ano passado, uma hora lá enganaram a gente, levaram a gente para uma que a gente chama de Arapuca, armadilha para turista. Era para a gente conhecer, falaram que era para a gente conhecer a lapidação de diamantes, mas não era. Na verdade, era um lugar para tentar vender diamante para a gente, levar a gente a comprar na empolgação. Eles levam você num lugar que mostra um filme, onde que eles extraem o diamante, depois vão mostrar para você como é que o diamante é selecionado, como é que ele é lapidado e tudo mais, mas depois você cai numa loja com vendedores
que são altamente treinados, e vendedores que vão insistindo e vão te apertando e vão estudando você e vendo quanto que você tem, quanto você pode, quanto você consegue, e eles vão quebrando o preço e eles vão fazendo formas de pagamento, e olha, é difícil sair daí. Eu saí correndo de lá, e foi engraçado que o segurança se assustou quando eu corri. Eu vi meu ônibus, que eu estava lá de dentro, eu não aguentava mais aquela pressão dos vendedores. Eu vi o meu ônibus chegando e abrindo a porta, lá no estacionamento, a porta que é uma porta com segurança, abriu, eu saí correndo, os seguranças todos saíram correndo atrás de mim, achando que eu tinha pego alguma coisa e saído correndo, porque naquele lugar, o que tinha de segurança, tinha mais segurança do que vendedores ali, muito diamante naquele lugar. Daí nós aprendemos naquele lugar que a capital do diamante, a capital que controla o mercado de diamante no mundo é Israel. Israel é um povo que você pode não gostar muito deles, eles não são perfeitos. Deus mesmo fala na Bíblia: eu não os escolhi porque eles são perfeitos, são melhores que os outros. Eu escolhi porque eu tinha que escolher um povo, e eu quis escolher justos os piores, justos os menores, para que a minha glória se manifeste através deles para o mundo inteiro. Velho Testamento não é como o livro dos Mormons, um livro religioso, criado por um religioso para fundar uma religião. Velho Testamento é livro histórico. Se você é um judeu, quando você vai no primário, você vai ter que ler sobre Abraão, Isaac e Jacó. São personagens históricos, personagens comprovados na história, com dados e achados arqueológicos que comprovam a existência deles. Velho Testamento é um livro, é um livro histórico. Não é história da carochinha, é história de verdade. O Velho Testamento cita datas, cita reis, cita fatos históricos que podem ser checados com a história universal, checando-se e confrontando o que o Velho Testamento fala com outros livros paralelos da mesma época. Então a Bíblia é um livro maravilhoso, e através dessa história de Israel tem todas essas profecias, como essa de Miqueias que eu acabei de citar para você. E além disso, conforme nós lemos em Lucas capítulo 2, no cântico de Simeão, o Espírito Santo de Deus falou para o próprio Simeão: Jesus Cristo que vai nascer, conforme Miqueias falou lá em Belém, Efrata, Jesus Cristo que vai nascer de uma virgem, ele vai nascer, Simeão, antes de você morrer. Você está velhinho, mas fica tranquilo, antes de você morrer, você vai ter o privilégio de ver o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. E um dia, quando Maria e José entram no templo para apresentar Jesus, como nós fazemos aqui, daí o Simeão, pelo Espírito Santo, ele sabe, é esse casal, é essa criança, e ele pega Jesus no colo, e ele, tomado por uma unção do Espírito Santo, ele faz esse cântico lindo, dizendo: ó soberano Senhor, podes agora despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste através de profecias, à vista de todos os povos. Quem realmente está com fome e sede de Deus, vai para a Bíblia, estuda a Bíblia, e ele vai ver que Deus jogou aberto conosco, nos dando, autenticando Jesus de uma forma tal, através de profecias, que não tem como a gente se enganar com outro falso Cristo. Só Jesus poderia cumprir na sua vida todas as profecias feitas a seu favor, e por isso que há tanta música, tanta alegria, tanto louvor na ocasião do Natal. Nós precisávamos de um Salvador. Deus se havia prometido que ia enviar um, e Ele deu várias dicas, como seria, o que faria, como Ele viria a esse mundo. E quando Jesus vem ao mundo cumprindo todas essas profecias, há uma alegria, há uma satisfação de saber: Deus é fiel, Ele cumpriu a sua profecia, Ele mandou alguém para esmagar a cabeça da serpente. Essa pessoa já chegou, está aqui, vamos louvá-lo, vamos louvar a Deus por sua fidelidade, por sua grandeza. Segundo lugar, no Natal há muita música, alegria e louvor em nossos lábios, porque realizou-se o milagre da encarnação, porque realizou-se um dos maiores milagres, o milagre da encarnação. Há milagre maior que esse? Deus, o Criador dos céus e da terra, se confinando a um corpo humano e se fazendo homem como nós. Esse é o milagre da encarnação. Esse milagre é muito importante para o cristianismo, ele é basilar. Por que há tanta alegria na época do Natal? Porque no Natal nós celebramos a realização de um milagre dos milagres, Deus em carne, Deus na forma humana, através de Cristo Jesus. No cântico de Zacarias, no capítulo 1 de Lucas,
No capítulo 1 de Lucas, se você quiser olhar aí, capítulo 1 de Lucas, versículo 68, no cântico de Zacarias, logo no início, ele fala sobre o milagre da encarnação. No versículo 66 ele fala: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Por quê? Porque esse Deus de Israel, ele visitou o seu povo. Ele visitou. A vinda de Jesus ao mundo é Deus visitando os homens. Eu gosto que o apóstolo João, no livro de João, no primeiro capítulo, ele deixa isso mais claro. No primeiro capítulo de João, você conhece, você já leu, quem leu conhece. João começa seu capítulo do jeito que Gênesis começa o livro de Gênesis. Do jeito que o autor Moisés começou o livro de Gênesis, João começa o seu livro. Ele fala: no princípio. Gênesis fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. João começa: no princípio era aquele que é a palavra. E ele está se referindo a Jesus Cristo. Um outro nome para Jesus Cristo nós podemos chamá-lo de palavra viva de Deus, palavra de Deus, mensageiro de Deus. Então ele fala: no princípio era aquele que é a palavra com letra maiúscula. No princípio era aquele que é Jesus. Ele, Jesus, estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. E no versículo 14 ele fala sobre a realização do milagre da encarnação, quando ele fala assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, habitou entre nós. Vimos, eu pessoalmente, os outros apóstolos, as outras pessoas que cremos no seu nome, nós andamos com ele por 3 anos, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Através desse milagre, através do milagre da encarnação, Deus revela um amor imensurável, uma misericórdia, uma graça imensurável por mim e por você, querido ouvinte. Através do milagre da encarnação, Deus revela um grande amor, um grande interesse, uma grande compaixão por nós pecadores. Ele vem até nós para nos resgatar do lixo do pecado. Tinha um sitiante que tinha dificuldades com essa doutrina da encarnação, Jesus sendo Deus se tornando homem. Ele tinha muita dificuldade, muita descrença para com isso. Tanto é que no dia do Natal, num país do norte, muito frio, começando que me nevar, o tempo ficando bem frio, ele foi à igreja. Tinha uma cantata de crianças igual essa aqui, e esse homem foi à igreja, e quando a cantata começou a falar sobre o milagre da encarnação, Deus soberano, Deus infinito, graça, misericórdia, se assumindo a forma humana, se submetendo a um corpo humano. Quando ele ouviu isso deixou ele tão mal. Ele não cria nisso, ele tinha dificuldade com essa doutrina. Ele ficou mal, que ele mandou um bilhete para a esposa dele, queria ir para casa, e ele foi embora para casa mais cedo, muito frio. Ele foi caminhando para casa, deixou a condução com a esposa, ele foi caminhando para casa, mas o frio cortava, ele não via a hora de chegar em casa e acender o fogão a lenha dele lá. E ele chegou e fez isso, acendeu o lampião no sítio dele, da sua cozinha, uma janelona grande, ali aquele lampião iluminou a janela, e ele acendeu aquele fogão a lenha, e começou a se esquentar ali, e logo aquele fogão esquentou toda a cozinha, e ele começou a se sentir mais confortável naquela cozinha aquecida, naquela noite de frio. Mas logo uma coisa chamou a sua atenção. Alguns pássaros começaram a vir e ficar bem pertinho da janela do lado de fora. Aquela ventania lá fora, aquele frio, aquela neve caindo. E aqueles pássaros começaram, atraídos pelo calor e pela luz, eles chegaram próximos, e ele começou a ficar com pena daqueles pássaros. Sabia que eles iriam morrer naquela noite de frio. Aquele frio estava muito intenso. E o que ele fez? Ele tentou abrir a porta da cozinha para ver se eles entravam. Mas eles, quando viam que tinham a presença dele ali, eles saíam, eles fugiam com medo. Ele tentou ir para o paiol, e abriu, acendeu a luz do paiol, e abriu o paiol, e tentou ver se eles vinham para dentro, para se abrigar daquele frio dentro do paiol, mas a presença deles os assustava. Ele queria ajudá-los, e ele foi para a árvore para onde eles corriam, eles voavam para aquela árvore, e ele ia lá: vem para cá, vocês vão morrer aí, entra na cozinha ou entra no paiol, não tem problema, eu não vou matar ninguém. Mas eles se assustavam,
Eles olhavam para ele e se sentiam ameaçados pela presença dele. É como se ele fosse um lobo mau, é como se ele fosse um inimigo, uma ameaça. E eles ficaram no escuro, eles ficaram na árvore, no frio, morrendo lá. E foi aí que esse homem foi tocado por Deus, pelo Espírito de Deus, e ele falou: é isso o milagre da encarnação. É Deus, assim como eu gostaria de me transformar num pássaro, para poder dizer para eles, na língua deles, falar: amiguinhos, eu amo vocês, eu estou com pena de vocês, está muito frio hoje, vocês não podem ficar, vocês vão morrer aí, venha para dentro do paiol, venha da minha cozinha, hoje eu deixo vocês entrarem lá, eu sou amigo, eu não vou matá-los. Eu gostaria tanto de comunicar isso a eles, na língua deles, mas eu não tenho essa capacidade. Esse é o milagre da encarnação. Deus vem até nós, na forma de Jesus Cristo. Ele se fez homem para falar a nossa língua, para sentir o que nós sentimos e poder simpatizar conosco e transmitir para nós a mensagem de Deus. Fala: Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é triplamente santo, aquele que está assentado num santo e sublime lugar. Ele, por mais importante que ele seja, ele ainda habita com os que são contritos de espírito. Ele tem prazer com as pessoas que são quebrantadas de coração. Ele ama, Ele não vai matar você. Se aproxime dele. Todo aquele que se aproximar de Deus, Deus se aproximará dele. Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia. Essa foi a mensagem que Jesus fez. O milagre da encarnação foi para que Deus pudesse falar conosco na nossa língua. É Deus em Cristo falando conosco. Por isso, tanta alegria, tanta música, tanto louvor na época do Natal. Por quê? Porque em Cristo, naquela criança que nasceu na noite de Natal, centenas de profecias se cumpriram. A profecia maravilhosa que Deus pregou, o primeiro evangelho, se cumpriu no nascimento de Jesus Cristo. A semente da mulher nasceu. Jesus veio ao mundo para quê? Para esmagar a cabeça da serpente. Por que tanta alegria no Natal? Porque realizou-se o milagre da encarnação. Realizou-se o milagre da encarnação. João falou: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Como Zacarias falou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que visitou o seu povo. Por isso nós louvamos a Ele, por isso nós celebramos, por isso há motivo de música e muita música. No Natal, a gente não fica olhando para a manjedoura e admirando e celebrando o nascimento de um homem, de um mero homem, de um bom homem. Nós celebramos o nascimento de Deus em carne e osso, o milagre da encarnação. Por que tanta alegria no Natal? Uma outra razão, e a última desta noite. Podia falar outras. Por que tanta alegria, tanta música? Por que o Natal merece tanta alegria, tanta música, tanto louvor? Porque o problema do pecado foi resolvido. O problema do pecado foi resolvido, ou seria resolvido conforme aquela criança crescesse e realizasse a missão, o propósito para o qual ela veio aqui a este mundo. Veja que no cântico do Zacarias, em Lucas 1, no versículo 66, Lucas 1, 66, olha o que diz ali: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Através de Jesus, Deus está já redimindo o seu povo. O que mais? Ele promoveu, através de Jesus, ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Essa é outra profecia, que Jesus viria, ele nasceria em Belém, Efrata, ele nasceria na nação de Israel, ele não nasceria no Egito, mas em Israel, na tribo de Judá, na cidade de Belém, Efrata, uma pequena cidade, e ele viria da descendência, da linhagem de Davi, um dos melhores reis, o melhor rei que Israel conheceu. Jesus fazia parte de uma linhagem real. Mas vamos lá: louvado seja o Senhor, versículo 68, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Por quê? Por que eu estou louvando a Deus no Natal? Por que Zacarias está louvando a Deus com o nascimento de João Batista, e que vai ser o precursor de Jesus, vai preparar o caminho para Jesus? Por quê? Porque através de Cristo, Deus está visitando e redimindo. Jesus é redentor, é aquele que vai no mercado do pecado, onde você foi escravizado, vendido, você foi aprisionado. Jesus vai lá e paga o preço para te tirar de lá. Jesus é redentor.
Ele redimiu o seu povo, Ele comprou de volta o seu povo com o seu próprio sangue. Ele promoveu, Deus promoveu poderosa salvação para nós. Ele fala no versículo 69. Depois no versículo 77, olha o que ele fala. Versículo 77, Zacarias fala assim: para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. De novo, versículo 77. Deus em Cristo, o que Ele faz? Ele manda Jesus para dar para seu povo o conhecimento da salvação, mediante o que? O perdão dos seus pecados. Por causa do que? Das boas obras que a gente pratica, sendo bem... Não, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará, tal. Para nós que vivemos nas trevas e na sombra da morte. Irmãos, nós vivemos nas trevas e na sombra da morte. Jesus é o único que pode nos libertar das trevas do materialismo, das trevas do hedonismo, das trevas e da morte, dessa sociedade pagã, corrupta, enganosa, fria, e etc. Jesus é a única solução para nós. No Natal, o cristão, ele não celebra o nascimento de um bebê. Jesus, no Natal, nós cristãos não celebramos o nascimento de um mero bebê. Um bebê que é símbolo de humildade, caridade e amor. Você notou que no comércio, nos comerciais, na televisão, não fala nada de Jesus? E quando fala do bebê Jesus, mostra uma criança que é símbolo de humildade, símbolo de fragilidade, de caridade, de amor só. Porque nós vivemos numa sociedade que se diz cristã, mas é pagã, odeia Jesus, não quer falar de Jesus, tem vergonha de Jesus. O comerciante, o pessoal da televisão, da música, tem vergonha de Jesus. Tem até artista evangélico que tem vergonha de falar de Jesus, porque sabe que não vende. Então nos Estados Unidos tem alguns artistas evangélicos que tentam cantar músicas que servem para a igreja e servem para a rádio, para a pessoa ouvir na balada também. Então eles nunca mencionam Jesus. Eles falam de alguém muito importante, muito especial, alguém que é maravilhoso, que me salvou, que me levantou quando eu estava mal, mas não fala o nome de Jesus. Daí, a pessoa do mundo pode ouvir aquilo e falar: isso foi minha mãe, isso foi meu pai, isso foi meu namorado, isso foi meu amante, entendeu? E já viu artista evangélico que escreve música, mas não cita Jesus? Jesus fica na sombra, fica subentendido. O mundo não gosta de Jesus, essa é a grande verdade. Olha, vai aqui, pega a Vida Tamoios e vai em todas as vitrines com enfeites de Natal, vê se você vê alguma coisa falando que Jesus é o Salvador, aquele que veio resolver o nosso pior problema. Ninguém fala nada. Uma das coisas, a nossa sociedade, em primeiro lugar, não quer admitir que somos pecadores, fracassados moralmente. Não. O pecador, ele tenta provar que ele não é pecador, ele tenta provar que ele é melhor, que ele é bom, que ele é santo, que ele é íntegro, que ele é honesto. Nós pecadores temos essa tendência, essa necessidade de ficar falando para os outros: não, porque eu sou bom, eu sou honesto, eu sou íntegro, meu pai era um homem assim, e eu também sou, e é do fio do bigode, não sei o que tem, esse papo furado, essa balela, esse tipo de conversa que dá nojo para quem conhece a Bíblia. Quando você começa a conhecer a Bíblia, você fica com nojo de gente que se acha, gente que fica se autopromovendo. E eu aprendi o seguinte: quem precisa ficar falando eu sou honesto é porque não é honesto. A pessoa honesta não fala nada. As pessoas mais honestas que eu conheço e conheci, com quem eu fiz negócio, nunca precisavam ficar falando da sua honestidade, não precisava ficar colocando na sua nota fiscal o versículo bíblico peixinho para ganhar mais clientes, ganhar confiança no mercado. Eu sou crente, viu? Por que tanta alegria no Natal? Porque no Natal nosso pior problema é resolvido. A profecia de Zacarias, o cântico de Zacarias fala sobre isso. No versículo 77 ele fala que Jesus vem ao mundo para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. No Natal a gente não fica celebrando o nascimento de um bebê humilde, um bebê até meio que carente, caridoso e amoroso. Na verdade Jesus é tudo isso, mas ele é muito mais do que isso.
Veja as palavras de Zacarias, ele louva a Deus, por quê? Porque ele olha para Jesus e fala, Jesus Cristo, o Messias enviado por Deus. Zacarias fala, ele é o Redentor, ele não é um bebezinho indefeso, que precisa dos cuidados de Maria e José, senão ele vai morrer, não, ele é o Redentor, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o significado da palavra Redentor. Ele é aquele que veio até nós, ele veio até nós quando nós vivíamos e vivemos nas trevas e na sombra da morte. É isso que Zacarias fala. Zacarias fala que Jesus veio para promover uma poderosa salvação para pecadores desgraçados, pecadores terríveis, precisa de um Salvador poderoso. E Zacarias fala, Deus através de Cristo promove para nós uma poderosa salvação. Zacarias fala que Jesus Cristo veio ao mundo trazer uma mensagem de perdão dos pecados, por meio, não da bondade de alguns homens que são melhores que os outros, não, veio trazer perdão dos pecados por meio das ternas misericórdias de Deus. Misericórdia é coisa que você não merece. Por isso que o pedinte, por exemplo, o homem que brigou com a mulher, traiu a mulher, daí perdeu o emprego, foi parar na bebida, perdeu a respeito da família, dos filhos, daí ele fica andando pela rua, perambulando, daí ele vai acabando todo o dinheiro dele, daí ele se torna um pedinte, fedorento. Ele pega você na porta da igreja, ele não fala para você, me dá um dinheiro aí que eu mereço, você tem que me dar alguma coisa, ele não fala isso. Domingo passado tinha alguém falando comigo assim, misericórdia, tem misericórdia, eu nem vou contar minha história, eu peço só por misericórdia, me dá um dinheiro para comer alguma coisa. E cabe a mim dar ou não, eu não tenho dever nenhum de dar nada para ninguém, eu dou se eu quiser, se eu for misericordioso, se eu quiser ser misericordioso. E esse é o termo que Zacarias fala, ele olha para Jesus e ele celebra a vinda de Jesus ao mundo, falando, esse é o Redentor, esse veio até nós, para nós que vivemos nas trevas, nós que vivemos na sombra da morte, por causa dos nossos pecados, ele veio trazer mensagem de perdão, de salvação dos pecados, por meio das ternas misericórdias do Senhor nosso Deus. Meu irmão, você é salvo porque Deus é muito misericordioso, é muito piedoso, ele é muito amoroso e gracioso acima de tudo. Ele tem prazer em perdoar pecadores que não merecem nada, e por isso que nós somos salvos, e por isso que a nossa salvação está garantida, porque não depende nada de nós. Se dependesse uma coisa boa de nós, nenhum de nós seria salvo. Zacarias, como bom judeu, ele era conhecedor do Velho Testamento. Presta atenção agora, igreja, vocês estão ligados? Ok, fica ligado então, isso que eu vou falar é sério. Zacarias, que falou que Jesus Cristo, o bebezinho, era o Redentor, veio trazer e promover poderosa salvação. E Zacarias, ele era como bom judeu, ele conhecia o Velho Testamento, ele sabia que o Velho Testamento testificava o tempo todo acerca de Jesus Cristo, de Gênesis até Zacarias. Sabe, igreja, através do Velho Testamento, progressivamente Deus foi revelando o caráter, a missão do Messias, de Jesus Cristo. O Velho Testamento, como o próprio Jesus falou, testifica acerca dele. Ele falou isso para os fariseus, ele falou isso para os escribas, vocês têm que examinar o Velho Testamento, porque as escrituras do Velho Testamento testificam acerca de mim. E Zacarias sabia que no livro de Êxodo, por exemplo, Deus apresenta Jesus como o Cordeiro Pascal, cujo sangue inocente nos liberta do anjo da morte. No livro de Levítico, Jesus Cristo é apresentado como o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós diante de Deus. No livro de Deuteronômio, Deus apresenta Jesus como o profeta dos profetas, aquele que nos traz a palavra de Deus. Ele intercede por nós diante de Deus como sacerdote, e como profeta ele traz a palavra de Deus para nós, que nos dá vida. Em Josué, Jesus Cristo nos é apresentado como sendo o capitão da nossa salvação. Em Juízes, Jesus é apresentado a nós como o legislador e juiz, o nosso legislador e juiz. Em Ruth, Jesus Cristo é apresentado como o nosso Redentor, aquele que nos resgata do pecado. Em 1 Samuel e 2 Samuel, Jesus Cristo nos é apresentado como o profeta fiel e verdadeiro. Em Reis e Crônicas, o nosso soberano rei. Em Salmos, Jesus Cristo nos é apresentado como o nosso bom pastor. Em Provérbios, ele é a nossa sabedoria. Em Isaías, ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o profeta que chora por nossos pecados.
Você fica aí com besteira, paquerando o pecado, paquerando um materialismo, com conversa fiada, imaginando só coisas egocêntricas, egoístas. Jesus, Ele chora por você, Ele quer ver você se convertendo, você admirando Deus mais do que todas as coisas. E esse é Jesus em Jeremias. Em Ezequiel, Jesus é aquele que nos chama do pecado. Em Daniel, Ele é o quarto homem na fornalha de fogo. Às vezes Deus liberta a gente da fornalha, às vezes Ele permite que a gente seja jogado na fornalha da tentação e da provação, mas Ele está lá com a gente, nos livrando e vendo que nós não sejamos totalmente destruídos ali, mas saiamos dali mais vitoriosos, mais firmes e fortes do que Ele, amém? Em Daniel, Ele é o quarto homem na fornalha de fogo. Em Oséias, Jesus Cristo é apresentado ao povo de Israel, a todo mundo, a nós também, como o marido que resgata e perdoa a esposa infiel. Oséias é o profeta que Deus usou para passar essa mensagem, que Ele, Deus, é o nosso marido fiel. Nós somos uma mulher infiel, espiritualmente falando. Nós somos a esposa de Cristo, nós somos infiéis para com Deus. Nós somos adúlteros. Espiritualmente nós somos adúlteros. Nós adoramos a Deus aqui na igreja, e hoje à noite mesmo, vendo a televisão, você vai pensar besteira, vai pensar porcaria, vai ver porcaria, vai apreciar coisas que Cristo odeia. Você é infiel, mas Deus é o esposo fiel, que resgata e perdoa esposas infiéis. Em Jonas, Jesus Cristo é nos apresentado como o grande missionário, que nos chama para o arrependimento, para abandonarmos o pecado e abraçarmos o perdão de Deus. Em Miqueias, Jesus Cristo é apresentado como o grande mensageiro da paz. Por isso, quando o cristão pensa no Natal, ele pensa no grande amor de Deus, que enviou o seu único Filho para resolver o nosso pior problema. E o nosso pior problema não é financeiro, não é material, não é político, não é de moradia. Nosso pior problema chama-se pecado. Uma atitude de rebeldia contra Deus. D.A. Carson esteve na Fiel esse ano pregando para nós lá, e ele falou o seguinte: se nossa maior necessidade fosse econômica, Deus nos teria enviado um economista. Se a nossa maior necessidade como seres humanos fosse entretenimento, Deus teria nos enviado um comediante ou um artista, um cantor bom. Se a nossa maior necessidade fosse estabilidade política, Deus nos teria enviado um bom político. Se a nossa maior necessidade fosse saúde, Deus teria nos enviado um médico. Mas Deus sabia que a maior necessidade minha e sua envolve o nosso próprio pecado, a nossa alienação, nossa profunda rebeldia e rebelião, que gera morte, que gera separação. Morte significa não fim, significa separação. E por isso Deus, sabendo que o nosso pior problema é o pecado, Ele enviou então o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. No Natal o cristão, ele olha para a manjedoura e ele vê o quê? Ele vê as profecias de Deus fiel se cumprindo, as 300 e tantas profecias se cumprindo na pessoa de Jesus. Deus é fiel, Ele prometeu enviar o Salvador. Ele falou como esse Salvador seria, qual o propósito da sua vinda, qual seria o seu nome, onde Ele nasceria, o que Ele iria ensinar, que mensagem que Ele iria trazer, ou os milagres que Ele iria operar, a sua morte, como seria a sua ressurreição. E no Natal tudo isso se realiza, a gente louva a Deus, e a gente canta, e a gente celebra, porque no Natal se cumpre as promessas do Antigo Testamento. No Natal a gente canta, celebra, a gente fica feliz porque o milagre da encarnação acontece. O Filho de Deus se torna como que o Filho do homem, para que os filhos dos homens se pudessem se tornar como filhos de Deus. No Natal a gente fica feliz porque a gente vê Jesus Cristo vivendo 33 anos aqui neste mundo, vivendo uma vida perfeita, sem nenhum pecado. Depois nós vemos Ele pregando arrependimento para com Deus, você largar os seus pecados, o seu jeito alienado de viver e se voltar para Deus humildemente. Jesus Cristo, nós vemos Ele no Natal morrendo por nossos pecados. A gente olha para a manjedoura, mas a gente vê por trás da manjedoura a cruz, a sepultura vazia. Nós vemos Jesus morrendo pelos nossos pecados. Nós vemos Jesus Cristo ressuscitando com poder e grande glória. Nós vemos Jesus Cristo dizendo para nós, lá da manjedoura: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos falar juntos esse verso? Falemos. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Depois você ouve Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois você vê Jesus falando: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês são os meus discípulos, e permanecendo na minha palavra vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Depois você vê Jesus falando: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E depois você vê Jesus falando: por isso, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Qual? Que eu, Jesus, não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Tendo crido em Cristo Jesus, crido em Cristo Jesus, o cristão, ele recebe o perdão dos seus pecados. Pela fé, ele recebe o perdão dos seus pecados. Mas essa é uma experiência muito subjetiva. Ele crê, ele abraça com a mente, com o coração, com a vontade, a oferta de Deus, perdão dos pecados. Ele confessa seus pecados, especialmente esse estado de rebeldia. Ele fala: não quero mais ser rebelde, eu quero me submeter ao Senhor. Ele crê, ele recebe, a palavra garante: você está perdoado, você está salvo. Mas acontece uma coisa que não é subjetiva, mas é muito objetiva. O que é? O Espírito Santo vem habitar em nós, e o Espírito Santo começa a nos santificar e nos transformar. Então a gente vai crescendo na certeza da nossa salvação. A gente vê que a nossa fé não é apenas uma profissão de boca para fora. Quando a gente vê o Espírito Santo mudando o nosso jeito de agir, de ser, de querer, de escolher, de falar, a gente vai vendo que a experiência que nós temos com Deus é para valer, é uma experiência sólida, real, não é apenas mística e religiosa. Por isso nós cantamos, por isso nós nos alegramos, nós celebramos com a vinda de Jesus Cristo ao mundo. No Natal tem que ter muita música mesmo. Ouvinte, visitante, Jesus Cristo é maravilhoso. O seu evangelho é poderoso. Eu não sei onde que você está na sua existência, se você está perto de Deus, está longe de Deus, se você está fundado no pecado, se você agora está numa luta aí, porque você sabe que você não está legal, você nunca se acertou com o Senhor, você nunca se quebrantou aos pés dele. Mas eu quero dizer para você: Jesus Cristo é a melhor pessoa que eu já conheci. E o seu evangelho, a sua mensagem, não é só teoria, não é só letra, é poderosa. Ela mudou a minha forma de ser, de viver, e ela pode mudar a sua também. Hoje à noite, aqui mesmo ao seu redor, está cheio de gente aqui que tinha uma vida fútil, uma vida sem Deus, sem propósito, sem esperança, só pensava em coisas do aqui e agora, só pensava em viajar, comer e ganhar e comprar, mas são pessoas que, se continuasse assim, ia chegar na velhice, ia chegar no último dia da vida e falar: e agora? Tem nada. E quando você fica velho, não tem mais estômago para comer, não tem mais saúde para viajar, não tem mais saúde para curtir os seus bens materiais. Essa semana eu vi um dos homens mais ricos de Tupã, num super carro, mas velhinho, atrapalhando o trânsito. Eu falei: que graça que tem. Prefiro ter Jesus e andar de bicicleta. E eu estava de bicicleta. Prefiro ter Jesus e andar de bicicleta, morar no bairro mais pobre, mas com Jesus, sabendo que eu estou indo para a eternidade na presença de Deus, junto com todos os santos e anjos. Ter essa certeza do perdão dos meus pecados. Não adianta ser o homem mais rico de Tupã e ser pobre para com Deus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E tem gente aqui hoje à noite olhando para mim que está com a alma perdida, está com o bolso cheio, está correndo atrás de grana, está bom de grana, tem dinheiro para sair daqui no melhor restaurante hoje à noite e pagar para 10 de nós. Pode me chamar que eu vou, vamos lá. Mas você está para com Deus, você tira zero. A sua alma está perdida, você está vivendo ainda na sombra da morte, você está vivendo nas trevas. Você ora, você pensa que Deus está ouvindo a sua oração, Ele não escuta a sua oração. A única oração que Deus escuta do incrédulo como você, que ama o dinheiro, que ama esse mundo e os prazeres desse mundo, só pensa em namorado, só pensa nisso e naquilo. Olha, a única oração que Deus escuta de você é você falar assim: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me salva, porque eu sou um pobre e miserável pecador. Sem você, eu estou na desgraça, eu estou no fundo do poço, eu estou indo para o inferno. Tem misericórdia de mim, Deus. Do jeito que você tocou o coração de tanta gente aqui, eu preciso ser liberto da minha vida fútil. Eu sou um fútil.
mais alguns anos a minha futilidade vai se provar real diante de todo mundo. No meu funeral todo mundo vai falar: esse foi um tonto, viveu para esse mundo, não se preparou para com Deus. Aqui ao seu redor, visitante, ouvinte, entenda, tem gente aqui que foi liberto da incredulidade, da religiosidade idólatra e pagã. Tem gente aqui que quebrou um monte de santo, um monte de coisa que tinha em casa, porque confiava nessas coisas, era místico, achava que Deus podia ser adorado através de imagens, esculturas, e foi entendendo que é Jesus Cristo que salva. Santo não salva ninguém, é Jesus Cristo que morreu por nós na cruz, não foi o santo. O santo foi feito por algum homem esperto que tem uma fábrica e ganhou dinheiro em cima de você e da sua ignorância da palavra de Deus, que fala para não fabricar santos. Aqui do seu lado, visitante, ao seu redor tem gente nessa igreja que foi liberta das drogas, do vício do cigarro, do vício da bebida. Outro dia eu estava numa festa, 2, 3 irmãos no meio daquela festa aqui no fundo do quintal de uma casa de um irmão aqui. A gente estava se divertindo, rindo, brincando, e esses 3 irmãos falaram: puxa vida, alguns anos atrás, eu jamais imaginava que era possível a gente ser tão feliz numa festa como essa, sem cerveja, sem uísque. Mas quando Jesus entrou e eu conheci a família de Deus, olha que gostosa essa festa, olha que beleza, olha que ambiente bom para a esposa, para os filhos. Não precisa de encher a cara para ficar dando risada e ficar feliz e ficar descontraído. Você precisa ter Jesus no coração. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Enchei-vos do Espírito Santo, e você vai começar a cantar, a louvar e ser agradecido. Você começar a ver Deus em todas as coisas. Você vai ser um ser humano gostoso, legal, agradável, simpático, inspirativo, útil na mão de Deus. Aqui ao seu lado, querido visitante, tem gente que foi liberto do complexo de inferioridade, da prisão da amargura. Tem gente aqui nessa igreja que foi liberto da promiscuidade, do vício da pornografia, do adultério, do homossexualismo. Tem gente aqui nessa igreja que foi liberto do medo dos homens, da carência exagerada, sabe, aquele negócio de precisar de ter agrado e elogio, senão você não fica bem, precisa no Facebook ser curtido várias vezes. Tem gente que foi liberto disso daí. Tem gente nessa igreja aqui que, por causa de Jesus, foi liberto da ansiedade, do medo do futuro, foi liberto do orgulho, da ira, do vício da violência verbal, física. Tem gente que era briguento, mas Jesus libertou esse briguento. Tem um irmãozinho que está aqui entre nós, eu não vou falar o nome dele, mas ele batia em 4, 5 de uma vez só. Hoje ele não bate nem numa mosca, ele tem que chamar a esposa para matar a mosca, ele não consegue. Ele está tão manso. Ele aprendeu com Jesus, que é manso e humilde de espírito. Tem irmãozinho aqui na nossa igreja que foi liberto da falta de perdão contra aqueles que nos ofendem. A pessoa carregava aquele fardo, a pessoa não conseguia perdoar fulano, não conseguia, sofria e não dormia à noite, e rolava na cama e tomava remédio faixa preta, mas veio Jesus com poder e glória e salvação, e essa pessoa foi transformada. Por isso que nós cantamos, por isso que nós nos alegramos no Natal, porque Jesus é maravilhoso, o Evangelho dele é poderoso, transformou nossas vidas. Nós temos mais é que nos alegrar. Mas se você ainda vive nas trevas, na sombra da morte, agora mesmo Deus está conferindo a você uma oportunidade de orar e falar: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, me liberta desse amor ao dinheiro, desse amor exacerbado por um namorado, uma namorada, por um carro, por uma casa. Todas essas coisas têm o seu lugar. Deus não é contra você ter essas coisas, mas essas coisas não servem para ocupar o lugar de Deus na sua vida. O problema é a idolatria dessas coisas. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho namorada. Minha namorada ficou em São Paulo cuidando da meu neto agora, mas eu tenho essas coisas. Gente, todas essas coisas têm o seu lugar, mas elas não podem tomar o lugar de Deus. Então agora mesmo, clame ao Senhor, que Ele te dê arrependimento, que Ele te dê fé, que Ele te dê uma experiência gostosa com Cristo, para que você possa nesse Natal, celebrar um Natal diferente dos outros, um Natal na alegria, aquela mesma alegria que os anjos tiveram quando cantaram glória a Deus nas alturas, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Rei Jesus. Que Jesus possa nascer nesse Natal no seu coração, que você possa falar: pastor, eu quero ficar membro dessa igreja, não é porque eu gosto da igreja batista, eu quero ficar membro dessa igreja porque eu sou de Jesus, e eu encontrei aqui a família de Cristo, eu quero me unir a essa família, eu quero usar meus dons, meus talentos para servir o Senhor aqui, eu quero aprender mais da palavra de Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, o Senhor está
com certeza tocando o coração deste e daquele aqui hoje à noite. Continua a tua obra, Senhor. Só o Senhor é poderoso para mudar nossa forma de pensar, Senhor. Quebrar, Senhor, nosso orgulho, quebrar, Senhor, nossas resistências. Querido Deus, na pessoa do teu Santo Espírito agora, abre os olhos de várias pessoas aqui que ainda não te conhecem, para que eles possam ver Jesus na beleza da sua santidade, na sua supremacia, no seu valor, na sua importância, Senhor. Tem gente aqui, Pai, que precisa urgentemente ver Jesus, Pai, como Ele realmente é. Eles só têm uma ideia, eles apenas têm uma ideia de Jesus, um Jesus histórico, que é falado na igreja, mas eles não têm, Senhor, ainda uma experiência com esse Cristo, uma experiência transformadora. Querido Deus, toca esses corações, salva, transforma, Senhor, regenera, muda completamente pelo teu poder. Dê a eles, Pai, humildade para confessarem os seus pecados, se renderem aos seus pés, se submeterem, Senhor, não só hoje, mas sempre à tua palavra. Querido Deus, glorifica teu nome dessa forma, nós lhe pedimos, em nome do próprio Cristo, o Rei dos Reis. Amém. Amém.